cada uno. Que Dios les bendiga. Gracias por estar acá conectados. Sin duda también esta noche, al igual que las demás, será de grande bendición. Así es que queremos en este momento agradecer la presencia de cada uno de ustedes y el haber separado este momento, este espacio para seguir creciendo en la gracia de nuestro Dios. Bienvenidos a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados ahí desde las diferentes partes de nuestro campo, de la Misión del Norte, de aquí del Ecuador y también de otros países que nos están acompañando aquí en la plataforma de Zoom y también aquellos que nos están siguiendo en YouTube. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo pueda una vez más manifestarse a través de la exposición de la palabra de esta noche. Y también queremos en este momento, una vez más, saludar a aquellos hermanos que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga también a ustedes y bienvenidos a cada uno de ustedes. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos sí, vamos pronto juntos sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos sí, vamos pronto juntos sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos sí, vamos todos juntos sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos sí, vamos pronto juntos sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Muy buenas noches, queridos amigos. Tenemos a continuación algunos anuncios muy importantes. El primer anuncio es los temas de esta semana expuestos por los ponentes
estarán siendo subidos a la página de YouTube de la misión para poder observarlos, para poder descargarlos. De igual manera, los PPT se estarán compartiendo a través de un link, ¿no? Muchos han preguntado por los PPT, los PowerPoint, también estarán disponibles a través de un link. Por el orden y buen desarrollo de los temas, los micrófonos y el chat estarán desactivados, mis queridos amigos, para evitar distracciones, pero se activarán 20 minutos antes, ¿no? Para que se puedan hacer las preguntas a través del chat, ¿no? No se leerá los mensajes o preguntas que no tengan que ver con el tema expuesto, ¿no? En el chat y a través de los pastores se enviará un link de Google Chrome para registro de asistencia. Usted desea tener su registro de asistencia, llene, ¿no? Ese Google Chrome para que al final usted pueda recibir un certificado de participación. Para eso hay que inscribirse a través de este link. Muchísimas gracias, Pastor Patricio. Queremos en este momento dar la bienvenida al Pastor Cristian Álvarez, que es nuestro director de evangelismo de la Unión Ecuatoriana y también nuestro líder en el área de teología acá en en la Unión Ecuatoriana. Pastor, buenas noches. Hemos llegado a la noche final de nuestra semana de identidad adventista, sin duda una semana muy bendecida y bueno, que ha sido así un poquito fuerte con todo el trajín del día, pero acá estamos para poder cerrar con broche de oro. Pastor, gracias por estar con nosotros. Quería pedirle que pueda tener la oración inicial y que seguidamente pueda presentar a nuestro invitado especial para esta noche. Claro que sí. Vamos a orar. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Querido Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos por medio del Zoom para estudiar, Señor, temas que fortalecerán nuestra confianza, Señor, en este movimiento adventista. Gracias, Padre, porque tú levantas personas que puedan instruir a tu iglesia y esta noche pedimos que seas con el doctor Alberto Tin, quien, Padre, tú lo has llamado a servirte para que con el tema de hoy pueda edificar a tu iglesia acá en Ecuador y en el mundo, Padre. Muchas gracias por este momento especial en el cual estamos cerrando, Señor, este momento en el cual estamos agradecidos por todo lo que hemos vivido. Pedimos tu compañía hasta el final. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, para mí, hermanos queridos, es una alegría poder presentar al doctor Alberto Tin. Él es PhD por la Universidad de Andrews, es especialista en desarrollo de las doctrinas y la teología adventista del séptimo día. Él nació en el sur de Brasil, ha trabajado como pastor distrital, director del Centro de Investigación White en Brasil, también como decano de la Escuela de Posgrado de Teología allí en UNASPI, y también lo hemos tenido como rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, SALT, de la División Sudamericana, coordinador del Espíritu de Profecía para la misma división y director asociado del Patrimonio Literario Ellen G. White en la Asociación General. Actualmente él es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la misma Asociación General. El doctor Tim ha publicado extensamente en inglés, portugués y español y está casado con Marley Tim y tiene tres hijos, Suelen, William, Shelley y una nieta, Ellis. Y para mí es un gusto poderlo presentar, porque también aparte de ser un académico, ¿verdad? Muy conocido, es también mi amigo, ha sido mi asesor, ¿no? De tesis, así que tenemos una cercanía allí, ¿no? Con el doctor Alberto Tin. Y doctor, para mí es una alegría poderlo presentar. Aquí tenemos hermanos de Ecuador, pero como se corrió la voz, tenemos también hermanos que están entrando de otras partes del mundo. El tiempo es con usted y él va a hablar acerca de la identidad adventista y los disidentes. Doctor Tin, el tiempo es suyo. Al final hay un espacio ahí para preguntas que usted va a poder dilucidar de nuestros hermanos. Bueno, para mí es un privilegio y un honor. Y yo tengo buenos recuerdos de los muchos viajes que yo hice a Ecuador a lo largo de los años. Yo creo que fue 99 que estuve por la primera vez
em um recorrido, começando por Guayaquil, Santo Domingo de los Sátilas, depois também Quito, Ibarra, e assim foi, depois disso, algumas vezes, Alcade, Itzai, e, e foi um grande privilégio para mim trabalhar com o hoje Dr. Christian Álvares, em, junto com el SALT e também com a questão de la tesis, e que foi uma contribuição muito significativa. Então, para mim é um honor. El tiempo es todo suyo, doctor. Aí, ok, tá bem. Então, eu vou tentar compartilhar minha pantalla, creio que é possível. Vamos a ver aqui. Ah, ah. Bueno, eu cambiei um pouquito o título do que teníamos e puse o seguinte: o desafio de la iglesia, por supuesto, adventista del séptimo dia en el tiempo del fim. E qual é o desafio que nós temos como igreja? É como manter nossa identidade. Ah, porque temos muitos desafios. E, por supuesto, quando eu empecei meu ministério, e isto foi, empecei meu ministério pastoral no ano 1982, então, há um bom tempo, a realidade da igreja era muito distinta. Agora, há um ponto que nós temos que recordar, e este ponto é que, em realidade, la, nosso compromisso com a Bíblia como igreja não ha cambiado. Por supuesto, hoje temos muitos outros estudos mais que aclarado porções da Bíblia que não eram muito claras antes. Então, esse é um ponto que temos que ter em mente, pero a realidade do mundo hoje é muito distinta. E me gostaria, para começar, a falar um pouquinho disto. Há uma diferença no mundo que nós vivíamos antes da globalização das comunicações e o mundo globalizado que temos hoje. Então, se formos a ler a Bíblia, e assim também Helena de White, tu vas ver que em la Bíblia tu tienes evidências de duas grandes globalizações. Uma seria antes da primeira venida de Jesus, e tu sabes que ali Helena de White habla disso no início do livro El Deseado de Todas as Gentes, e ela habla que, por supuesto, os sábios do Oriente eram pessoas que não eram judeus, mas estudavam as profecias, e naquele entonces, o Império Romano praticamente dominava o mundo conhecido. Además, el griego era la lengua de las comunicaciones y del comercio también. Entonces hubo una especie de globalización. Pero el libro de Apocalipsis habla de una globalización final, antes de la segunda venida. E esta globalização tendría duas dimensões: a globalização del error. Isto é que Apocalipse 13 nos diz para que todos, para que nadie, tu percebes esses términos superlativos muito fortes ali de la globalização del error. Pero al mismo tiempo tu tienes la globalização de la verdade. Ali tu tienes em Apocalipse 14 os três mensagens angélicos e tu vas ver como empieza o primeiro, que diz para que o evangelho eterno seria predicado a todo o mundo, a cada nação, tribo, língua e pueblo. Então, tu tens duas grandes globalizações, pero al mesmo tempo, todo o viento de falsas doutrinas estaria soplando também.
Entonces, isso é solo para nossa consideração e me gostaria de plantear um pouco como esta globalização impactou o mundo em lo qual nós vivimos e, ao mesmo tempo, também a igreja. Então, nossa apresentação vai estar basicamente nestes dois pontos claves: o mundo e a igreja. Então, vamos começar com os desafios de um mundo globalizado. Bueno, há um texto que habla no necesariamente de la globalización, pero del declinio de la cultura humana, o sea, de la cultura de nuestro mundo antes de la segunda venida. E aqui em 2 Timoteu, capítulo 3, verso 1 a 5, e eu estou usando a nova versão internacional, que tem um linguagem assim um pouco mais compreensível, um pouco mais contemporâneo. E mira o que diz o texto. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La Reina Valera habla de tiempos peligrosos, pero tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serão jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensíveis, implacáveis, caluniadores, libertinos, despiadados, inimigos de todo lo bueno, traicioneiros, impetuosos, vanidosos e mais amigos del placer que de Deus. Aparentarão ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Com esta gente não te metas. Então, é um linguagem um pouco mais contemporâneo, pero que habla desta realidade. E eu tenho a impressão que isso aí, como que esse texto é como se fosse um raio X ou uma outra forma, uma descrição exata de nosso mundo. Bueno, o mundo hoje está completamente globalizado e integrado. Não são pequenas islas como no passado. Então, isto ha generado uma outra realidade. En el huerto del Edén, la tentación era limitada, restringida al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, había una restricción geográfica solo allí. Con la caída, entonces se generalizó y hasta la naturaleza humana misma. E nós outros falávamos de algumas coisas que nós outros não teríamos que ir, alguns lugares que são inapropriáveis e assim por adelante. E nossos hogares eram praticamente como se fosse um pequeno lugar, um paraíso de segurança. Pero agora, quem tem um celular tem tudo que necessita para sua salvação aqui. E eu tenho em meu celular não só a Bíblia, em muitas versões distintas. E a mim me gusta o sítio Bible Gateway em muitas línguas, pero também os escritos de Helena G. White. Pero também tenho tudo de malo para minha apostasia. Este é o mundo em el qual nós estamos vivendo, muito distinto del passado, quando se dizia, não, vamos comprar um sítio e viver afuera en el campo para não estar exposto às las tentações de la cidade. Pero hoje, quem tem um aparato como este já tem toda a tentação possível em todos os sentidos. Então, este é o mundo em lo qual nós estamos vivendo. Para muitas pessoas, há uma adicção a las medias sociais. Incluso, alguns têm muita tentação por el YouTube. E então, hasta não vão à la igreja porque creem que eu posso, en el YouTube, eu posso elegir
el pastor que más me gusta, el sermón que más me encanta y así por adelante. Entonces es una nueva realidad, la tentación por el mal uso del tiempo. Entonces da la impresión que las medias sociales, la internet, ha quedado como si fueran nuestras prioridades. E na vida espiritual, se há um tempito, eu hago alguma coisa para não dizer que estou em apostasia. Então, esta é a realidade lamentável de muitas pessoas. Agora, mais do que isto, hoje, bajo la influência de la teoria crítica, ou seja, do marxismo social, todas as estruturas de poder, de autoridade são criticadas. E a nova geração ha perdido a confiança en el liderazgo político, social, religioso e assim por adelante. Então, hoje, o espírito crítico, ou a teoria crítica, tomou conta do mundo. E há uma coisa, se tu te vuelves contra uma destas pessoas, eles vêm todos juntos para te atacar como uma manada de hienas. Tu sabes que a hiena não vai sola, eles vêm com um grupo, sempre lo hacen. E esta é a realidade que nós outros estamos vivendo hoje, muito distinta do passado. Agora, ao mesmo tempo, há desafios muito sérios para com a igreja no mundo globalizado. E no passado, se alguém dizia alguma coisa, alguma distorção, então tu podias escrever um artículo como hasta o Dr. Christian Álvares ha escrito quantidade de artículos em la revista Adventista, pero naquele entonces tu aclaravas a questão e era mais ou menos isto. Hoje não. Se tu vas a contestar a uma persona por suas herejías, ele pone em la rede social e ataca a la persona que escreveu, não as ideias, não há uma discussão simplesmente de ideias, pero de personas. Esse é o desafio do mundo globalizado em lo qual vivimos. E em 2 Timoteu, agora capítulo 4, e os versos 3 e 4 nos diz: porque chegará o tempo em que não vão a tolerar la sana doutrina, sino que, levados de seus próprios desejos, se rodearão de maestros que lhes digam as fantasias que querem ouvir. Dejarão de escuchar la verdade e se volverão a los mitos. Esse texto é muito importante. Essa é a realidade do cristianismo em geral e também dentro da igreja isso ocorre. Há pessoas que não têm interesse na verdade, pero lhes gusta aquilo que mais lhe encanta, o que mais lhe atrai, assim por adelante, que não venga em contra suas ideias e seus desejos. Agora, Helena de White, se tu fores estudar um pouquinho, habla desta realidade e los desafios de los últimos dias. E há aquele texto del Sermão del Monte, Mateus 7:14, que diz: porque estrecha es la puerta e angosto el camino que leva a la vida, e poucos são los que la hallan. Então, mira uma coisa, algumas pessoas fazem uma confusão, porque têm a impressão que Helena de White, quando teve sua primeira visão em diciembre, nadie sabe a fecha exacta, pero diciembre de 1844, que ali haviam os carros, os cavalos. Não, não é assim. Esta nós outros chamamos como a visão del clamor de la meia-noite. Por supuesto, alguns lo chamam de la visão del caminho angosto, porque há um caminho angosto também ali.
Pero la otra, años después, en 1868, Helena de White tuvo el sueño del camino angosto. Entonces, não ponga las dos como sendo la misma cosa. Há la visión del clamor de la medianoche que tiene un camino angosto e temos depois el sueño del camino angosto, onde empieza com carros, cavalos, depois a pé e depois com a soga sem ter a segurança, porque havia muita não estava claro o dia e as pessoas por fé tinham que ir para o outro lado ali, solo segurando a soga. Então, isso é uma descrição de la realidade de los postreros dias. E eu creio que estamos nos acercando mais e mais a este período muito desafiador, ou seja, de los dias difíceis que habló o apóstolo Pablo em 2 Timoteo, ou dias peligrosos também. Agora, há uma cita que tu não podes te olvidar, que é fundamental. E esta cita, Helena de White la apresentou em la conferência, la Assembleia da Associação General de 1893. E ela dijo, não é a oposição del mundo que temos que temer, sino los elementos que trabalham entre nós outros, que han obstaculizado el mensaje. Por quê? Porque as críticas externas nos unem, porque temos um inimigo comum. Pero o problema é com as críticas internas. Estas nos dividem. Então, isso é muito importante ter em mente, porque o mundo sempre foi antagônico ao mensagem do evangelho nunca foi amigo. Mas o problema é se nós outros começamos a nos pelear adentro como igreja. Somos peleadores por natureza, ou vamos nos pelear em contra el príncipe de las tinieblas e seu exército e aqueles que estão afuera contra a verdade, ou se não lo hacemos, vamos tentar começar a pelear com nós outros mesmos. E isto é lamentável. Agora, quanto a las críticas, por supuesto, não se pode generalizar porque sempre houve problemas. E porque o diabo não saca vacação e tampouco seus secretários. Pero en el pasado havia uma tendência. La persona perdia la fé, la confiança en la iglesia, en su liderazgo, en el mensaje, e salia de la iglesia. Nos gostaria que eles se quedaram, pero eles eligiam sair e criticavam de afuera. E isso generava uma unidade, porque tu viene de afuera. Agora, mais ou menos em 1950, e não vou ingressar em los detalhes sobre isto, as coisas começaram a pessoas a criticar a igreja de dentro mesmo. E algumas delas poderiam sair da igreja, pero não. Eles queriam se quedar, porque sabiam que se tu sales de la igreja e critica de afuera, não te tomam muito em sério, pero se tu dizes, não, eu todavia sou adventista e assim por adelante, as pessoas confiam, porque todavia eres um membro da igreja, pero isto nos divide. É quase impossível manter a identidade com uma guerra civil interna. Agora, por que as pessoas distorcionam o mensaje quando a Bíblia é muito clarita? Bueno, vou só mencionar alguns pontos. Um deles é a tendência ou a síndrome de mirar um solo lado da moneda. E tu percebeste que puse uma moneda de um famoso país chamado Equador. E ali tu tienes Alberto Spencer, um jogador muito famoso,
de Ecuador. Entonces, o que ocorre? La persona queda com um lado da moneda e ignora, desconoce o outro, como se tudo é isto. Por exemplo, é muito fácil eu distorcionar a compreensão da natureza de Jesus quando eu digo simplesmente elijo de la Bíblia os textos que hablam de sua natureza divina. Bom, se é divino, não tem que ser humano, por la lógica humana. Agora, eu posso também elegir só os textos que hablam de la natureza humana e ignoro os de la natureza divina. Então, o problema é que muitas pessoas têm dificuldade de tomar o todo, manter o todo junto, porque uma moneda tem por lo menos três lados. Tu tens uma cara, a outra e também o borde ali a la volta, sem tomar os detalhes ali. Então, muitas vezes as pessoas que deixam a coisa simple em excesso. Agora, uma vez eu escutei o Dr. George Reed, que foi diretor de nosso Instituto de Investigação Bíblica, onde eu trabalho agora, mencionar a síndrome del reloj de arena, onde a amplitude da arena que está ali é reduzida a um solo puntito ali. Então, é o problema do reducionismo, onde a persona não lhes gusta quedar, ou não lhe gusta quedar com a amplitude do mensagem e põe um ponto. Eu creio que em Equador não há esse problema, por supuesto, estou com chiste, pero em todos os lugares há de pessoas, alguns dizem, não, o nosso mensagem hoje tem que ser justificação por la fé. Lo demás não é muito importante, porque é isso que necessitamos. Outros dizem, não, nós somos muito flojitos, o que necessitamos é da reforma de saúde, porque não estamos muito fortes nesse lado. Outros dizem, não, são simplesmente eventos de los últimos dias. Ou seja, escatologia. Cuide com isso, porque são pessoas que têm esta síndrome de uma coisa e ignoram lo demás. Então, há um reducionismo e uma perda de equilíbrio. Agora, se nós outros formos mirar a história da igreja, quizás vocês escucharem alguma outra vez eu falar disto, pero el repasso sempre é bueno se não escutaste. Pero mais ou menos o problema depois, a largo de nossa história, sempre houve tendência ou tensão entre os tradicionalistas e o progressismo, o liberalismo, se lo queres chamar assim. Então, espero mais ou menos em 1970, eles começaram, 69, 70, a publicar um periódico chamado Spectrum. E este periódico era uma, um livre, uma livre publicação com ideias buenas e outras não tanto assim, pero com um pouco mais de ênfase ecumênico. Mira, o adventismo está muito obsoleto, antigo, temos que modernizar as coisas. Então, para este grupo, a cultura moderna é que tem, é o referente para a interpretação da Bíblia. Temos que fazer que a Bíblia habla para nossa geração. Ora, por sua vez, depois surgiu uma reação com outro periódico titulado Our Firm Foundation, ou seja, nosso firme fundamento, dizendo, mire, esses tipos estão vendendo nossa igreja, estamos perdendo nossa identidade histórica. E então esse grupo foi envolver a nossa herência del passado. Então, en esse grupo de tradicionalistas dá a impressão que a história antiga da igreja e o que se hizo naquele entonces foi bueno, pero depois não mais. Percebes a tensão entre estes que têm ênfases em postulados mais ecumênicos e o outro com ênfases mais em nossas doutrinas distintivas?
Por supuesto que hay mucha cosa buena entre los pioneros y yo soy apasionado por los escritos de los pioneros y hasta escribí mi tesis sobre esto, el libro titulado El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles, onde yo hablo de la formación del sistema doctrinal adventista. Pero adentro de ellos haviam também coisas que não estavam bem aclaradas entre os pioneiros, e um deles é a compreensão da Trinidade e alguns outros pontos que foram aclarados ao largo do tempo. Agora, estas tensões que existiam com o surgimento de los primeiros sítios críticos em contra a Igreja, e eu me refiro a um de 1998, esse sítio começou a criticar Helena de White e tudo, é um sítio muito liberal. Pero a internet cambiou a realidade. Então, temos a globalização del bueno e del error. Eu tenho nesse aparato aqui, que é o meu celular, o meu computador, eu tenho acesso praticamente a tudo que quero, de bueno e de malo. Agora, as críticas do passado ressurgiram e, bajo la Covid, houve um cambio todavia mais significativo. Por quê? Porque el Covid, pessoas quedaram em la casa, não podiam ir à la igreja, e então isto generou muito tempo de dependência da internet que não existia antes. Por supuesto, havia adicção à internet, às redes sociais, pero não com tanta intensidade. Además, alguns de los críticos de la igreja, que já estavam praticamente olvidados, tiveram muito tempo agora para escrever e publicar suas ideias. Eu te diria que, quanto eu sepa, de minha perspectiva, nunca Helena de White foi tão criticada como hoje por estas pessoas, de todos os lados. Do lado do tradicionalismo e do lado, especialmente, do progressismo ou liberalismo. Agora, nós outros estamos vivendo como igreja hoje uma tensão entre extremos. É o que eu mencionei, os tradicionalistas ou fanáticos e os progressistas, ou seja, os liberais. E a igreja está ao meio, tomando palo de los dois lados. Em outras palavras, os tradicionalistas acusam a la igreja de ser tão liberal quanto é o extremo progressista. E, por sua vez, os progressistas acusam a la igreja de ser tão fanático ou tradicionalista como o extremo do tradicionalismo. E a igreja está ao meio desses dois grupos de tensão, um acusando de um lado e o outro do outro. Agora, para ilustrar isto melhor, todavia, nós temos a globalização das crises da igreja. Com a internet, tudo cambiou. En el passado, as crises que a igreja enfrentava eram sucessivas. Ou seja, venia uma crise, chegava a seu clímax, depois bajava, outra crise venia e reemplaçava, e assim por adiante. É mais ou menos quando tu juegas uma pedra em um lago, em água, vai empezar olas. Quando esta ola chega ao margem, outra ola já está ali onde a pedra foi jogada. Então eram sucessivas. Hoje não mais. São simultâneas. Tudo está disponível em tudo que é lugar. En el passado, as crises eram geograficamente restritas ou restringidas. Vamos supor que alguém da Igreja Central de Guayaquil, ou de Quito, ou de algum outro lugar, venia aqui aos Estados Unidos ou à Europa, comprava um livro, leía o livro com alguma heresia,
lhe gostava, lhe encantava e começava a falar disto para quem fora possível. Hoje tu não necessitas fazer isto. Simplesmente empeças um sítio na internet, podes compartilhar tudo o que queres hoje. Então, é uma nova realidade. E todas as crises do passado hoje estão disponíveis lá em la internet, suas publicações, sua literatura. E isto impacta a igreja no momento em lo qual o conhecimento bíblico teológico não é muito forte, porque temos muitas distrações na internet, então estamos fragilizados e quem não conhece melhor, quando encontra alguma destas coisas, empieza a crer, não não reconhecendo que é uma vieja herejia que agora tem uma nova roupa, assim por adelante. Agora, al mismo tiempo tenemos, en este contexto todo, tenemos el surgimiento de ministerios de sostén propio. Ou seja, são ministérios que não são pagos por la organização de la igreja, são aqueles que se autosostienem, ou de sostén próprio. E esses ministérios tu tienes são divididos em dois grupos. El grupo de los ministerios positivos que apoyan a la iglesia y el grupo de los ministerios negativos que compiten o trabajan contra la iglesia. Compiten com a igreja ou trabalham contra a igreja. Se tu fores a perguntar a los líderes de los ministérios independientes, ah, eu chamo de independentes aqueles que trabalham contra os negativos, porque os outros não são independentes da igreja, eles são de apoio à igreja. Pero mira, se tu perguntas a eles, todos dizem que apoiam a igreja, que é uma injustiça a crítica a eles. Ora, não se olvidem de uma coisa. Lo que hace la diferencia no es el discurso oficial, porque el discurso oficial es hermoso para de todos ellos. Ahora, quando estão a solos com a feligresia, com um membro aqui, ali é que tu tens a realidade, porque alguns deles têm uma agenda oficial e uma agenda oculta, que não é assim. Agora, se tu me perguntares qual é a diferença de los positivos e de los negativos desses ministérios, bueno, em primeiro lugar, los positivos são aqueles que trabalham em harmonia com a organização de la igreja. Vamos a suponer que um ministério de sustento próprio quer trabalhar em Equador, que teria que fazer? Entrar em contato com a divisão sudamericana e falar de los propósitos e tudo mais. E depois falar também com a organização de la Iglesia, a União de Iglesias em Equador, quizás a missão equatoriana del norte, onde vocês estão ubicados, e então falar com o presidente e tudo, de los planos e tudo. E normalmente um ministério com esta natureza invita o presidente da missão local da associação ou da união de igrejas para ser membro da junta deles e trabalha junto com eles. Agora, por sua vez, os ministérios negativos não necessitam a bendição de nadie, porque eles se consideram como se estão arriba del bem e del mal. Vienen al território, não contactam a divisão, tampouco o campo local e simplesmente trabalham. E se tu los perguntas, escuta, e como é a coisa? Qual é a relação de ustedes? Não, nós outros recebemos uma invitação de uma congregação local e isto é suficiente. Eles simplesmente competem com a estrutura organizacional da igreja. E isto não é o espírito que nós outros esperamos. Eu creio que
Ah, yo jamás iría a hacer algo así de esa naturaleza, pero esta es la distinción de un y el otro. Algunos desses negativos hasta não dizem que não pedem el diezmo, pero lo aceptam. Os, de alguma forma, dizem, não, el diezmo uh, tiene que ser pago não a uma organização, pero aonde se predica a verdade. E nós outros somos os que predicamos a verdade. Esse discurso já demonstra exatamente a natureza de eles. Ora, os ministérios independientes que trabalham que hablam que a igreja e a organização está em apostasia, eles são muito heterogêneos. Eles não têm a mesma agenda. Aún os antitrinitários, alguns falam do Espírito Santo de uma forma, outros de outra, de Jesus também. Então, não há uma harmonia absoluta. Eles são distintos, pero têm um inimigo em comum, que é a Igreja Adventista. E com isto, eles sobrevivem como se fossem parásitos que necessitam da igreja como inimiga, como el lugar de apostasia, então vivem do espírito crítico contra a igreja. Por supuesto que a igreja tem suas dificuldades e nem todo mundo é santo dentro da igreja, de los líderes de nossa igreja, hasta os presidentes da Associação General, ao largo da história, foram pessoas como Elias, que não era perfeito, hasta Santiago lo habla de Elias como uma pessoa que tinha as mesmas questões, pero com buenas intenções, cada um hace su mejor. Pero para eles, o que comanda é o espírito crítico. Agora, uma coisa que a mim me preocupa muito, não sei se ustedes lo percebem, uma coisa é discutir ideias e outras coisas é falar de personas. Em São Mateus capítulo 18, tu tienes la ética de Jesucristo, onde ele diz, mira, se tu hermano pecar, tu vas, habla solas com ele. Se não te escuchas, quizás leva 2 ou 3 testigos. Pero se todavia não te escucha e não lo toma em sério, então tu tienes que dilo a la iglesia. Pero hoy esta ética não conta mais, praticamente para estas pessoas que são influenciadores espirituais da igreja, do lado negativo. Qualquer problema que ocorre com um pastor, um líder da igreja local ou da administração, ou seja quem seja, já põem em la internet para poner al mundo, dizer al mundo, dilo al mundo, para que todos lo sepan. Então, dá a impressão que a ética actual da internet não toma em conta a ética de Jesucristo. Há problemas que tinham que quedar com nós outros, pero eu me acuerdo uma vez que alguém escreveu um artículo muito malo em uma revista liberal. Então, uma pessoa que é de Alemanha, que trabalha em Áustria, recebeu o contato de um amigo de China perguntando desse artículo e ele, por sua vez, esse amigo de Alemanha, me contactou perguntando sobre ele. Percebes como são as coisas? Tudo está disponível a todos. Se eu for a mirar tudo que se põe lá em la internet sobre a Igreja Adventista, eu diria, caramba, onde está a ética de Jesucristo? Nós outros podemos discutir ideias que as pessoas planteiam, pero não juzgar as intenções de las pessoas. Isso é coisa que pertence a Deus. Ora, uma outra ideia que me gostaria, neste mundo onde nós outros temos tanta confusão, tantos conflitos e pessoas criticando,
tu vas ver uma coisa que Helena de White habla que o sarandeo vendria. E eu, de minha perspectiva personal, creio que estamos em el sarandeo com a internet. Porque se isto não é el sarandeo, então se dime o que é. Pero Helena de White diz o seguinte: a pergunta é en el sarandeo, quem sale de la igreja e quem se queda? Helena de White é muito clara, dizer que quando vendria el sarandeo, el falso adventista sairia de la igreja, ela está habla de la maioria, sairia em apostasia. Por sua vez, el verdadeiro adventista quedaria em la igreja e outros hijos de Deus que estão afuera, as ovejas que estão afuera vão se unir a nós outros então para os eventos finais. Pero los ministerios independientes belicosos que trabajan contra con la iglesia dicen lo opuesto. El falso adventista que quede em esta corporación apostatada, el verdadero adventista tiene que salir de la corporación para se unir a un movimiento de mayor santidad. Ustedes percebem que há cambio de ênfase, o que Helena de White habla en el livro Eventos de los Últimos Dias sobre el Sarandeo e outros lugares mais, e o que alguns ministérios independentes hablam? Todo el ministério que habla que deve sair de la igreja ou de unir-se a eles para uma maior santidade, eles são ministérios que não têm a aprovação, segundo Helena de White. E vamos simplesmente tomar em conta alguns desses pontos. Eu escrevi um artigo que está disponível em inglês. Se ingressarem na internet, ponga meu nome, The Church and Her Critics, vai estar disponível. Pero também foi publicado por la revista del Anciano de la División Interamericana, e tu tienes esse artículo onde eu hablo um pouco de la característica de los críticos e de suas estratégias também, que é uma realidade para quem quer estudar um pouquinho mais. Nós temos uma cita muito significativa de Helena de White, de los Testemunhos para a Igreja, tomo 5, página 76, onde Helena de White diz: rapidamente se acercam os dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, ataviado de roupagem angelical, enganará, se é possível, a los mismos escorridos. Habrá muitos dioses e muitos senhores. Soplará toda classe de vento de doutrina. Poucos serão os homens grandes que tomarão parte em la obra solene del fim. São autossuficientes, se han independizado de Deus, e Ele não pode usá-los. Não está lejos el tiempo quando toda alma será provada. Muitas de las lumbreras que hemos admirado por su resplendor se dissiparão en la oscuridad. Mira, déjame ser sincero. Moisés, com el momento de la apostasía del pueblo, quando Deus disse: mira, por que não começamos um ministério independente contigo e tu família? Porque esse povo está em apostasia. Moisés não disse: mira, graças por el reconhecimento, Senhor. Não, ele disse: mira, se tu queres começar isto, tienes que borrar mi nome de tu livro. Este é o verdadeiro líder que não divide a igreja ou impeça a atrair pessoas, mas é alguém que trabalha junto com o povo de Deus, aún com suas debilidades que há. Daniel, a mesma coisa em sua oração. Ele poderia ter orado dizendo: mira, sabe, o povo ha pecado, e era a realidade.
pero Él se puso como uno de ellos, como mediador con humildad. Todo el verdadeiro reavivamento genera humildad e todo el falso reavivamento genera orgulho e espírito independiente, como se fora de mais santidade que os demás. Este não é o espírito del verdadeiro reavivamento. Outra cita. Agora testemunhos para os ministros. Mira se não é isto que está ocorrendo em nossos dias hoje, em relação com a organização da igreja. Mira, Helena de White diz, Satanás bem sabe que o êxito pode acompanhar unicamente a ordem e a ação harmoniosa. Engana aún a los que professam ser hijos de Deus e les hace creer que o orden e a disciplina são inimigos de la espiritualidade, que a única seguridade para eles consiste em permitir que cada um siga sua própria conduta e em permanecer especialmente distintos de los cuerpos de cristianos que estão unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de acção. Todos os esfuerzos hechos para estabelecer el orden, ou seja, a organização eclesiástica da igreja, são considerados peligrosos e uma restrição de la liberdade que é lícito gozar, e por lo tanto se los teme como papismo. Caramba, é exatamente isso, mira, la corporação está apostatada, la corporação é como se fuera papismo e assim por adelante. Exatamente o que ocorre em alguns lugares. Mira, aqui há uma outra cita, a hora de testemunhos para a igreja, tomo 9, que é o último tomo que Helena de White escreveu da série de los testemunhos, página 207, ela diz: Algunos ha sostenido que a medida que nos acercamos del fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que nesta obra não é possível que cada homem seja independiente. Para que a obra del Senhor progresse em forma segura, sus hijos devem trabalhar unidos. Aqui nós temos uma ideia muito clara de Helena de White. É certo que no futuro, eu creio que na persecução, vamos a perder quizás algumas sedes administrativas da igreja e instituições. Não sei, não sou profeta para saber o que vai ocorrer com nossa Associação General, onde eu trabalho, ou a divisão sul-americana, ou as instituições em Equador. É provável que vamos perder algumas delas. Pero el espírito de organização e de unidade a igreja não vai perder, aunque alguma instituição ou alguma propriedade seja perdida. Esse espírito de unidade organizacional deve quedar hasta el fim de nossa história. Uma outra cita de Helena de White que é muito interessante é: Deus tem uma igreja em la tierra, que é seu pueblo escogido, que guarda seus mandamentos. Ele está conduzindo não ramas extraviadas, um aqui, o outro allá, sino um pueblo. Mira, nossas considerações finais, de acordo com o relógio, eu tenho todavia 2 minutos, então, déjame solo compartilhar algumas coisas. Ustedes conhecem esta ilustração, o que é isto? Temos ali um martillo e uma outra, e a parte que os herreros usam. E há uma cita que Helena de White lo pone para a Bíblia, pero ela reconhece que tinha a ver com a história de la igreja.
Teodoro Bessa, que foi o sucessor de Juan Calvino em Genebra, em la Reforma, em 1562, ele falou com o famoso Duque de Guisa, que foi responsável por la matança de los huguenotes franceses em la noite de São Bartolomeu. El mismo Teodoro Bessa habló com o Duque de Guisa e dijo: Senhor, es destino de la Iglesia de Dios, en cuyo nombre hablo, es soportar los golpes sin tomar represalias contra ellos. Pero también sería bueno recordar que ella es un yunque que ha desgastado muchos martillos, o martillos, perdón. Entonces, esta es una realidad. Muitos martilhos já foram desgastados e o yunque, que é a igreja, todavia queda, continua. A mim me gusta muito esse pensamento tão conhecido de Martim Fierro. Alguns põem que é em el gaucho Martim Fierro, não, é em el livro La Vuelta de Martim Fierro, de José Hernández, onde ele diz: Los hermanos sean unidos, porque essa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Helena de White habló mucho de la unidad de la iglesia. Y te acuerdas de una cosa, el juicio está en las manos de Dios. Jesús también en su oración en San Juan capítulo 17 habló de la unidad. Hay problemas adentro de la iglesia, por supuesto, pero yo no soy el juez del pueblo de Dios. Dios es el juez y va a arreglar todas las cosas. Y nosotros tenemos que tener esta confianza y esta promesa de Isaías 54, 17. Yo creo que es una promesa para la iglesia también. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, e tu condenarás toda lengua que se levante contra ti em juízo. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. El problema, la cuestión, la pregunta misma não é se a igreja vai triunfar, ela vai. La pregunta que eu tenho que fazer é se eu vou a triunfar com a igreja. E meu desejo e minha oração é realmente que nós outros podamos ser leales a Deus. E alguma vez eu hasta perguntei como eu gostaria de ser conhecido, Pastor Christian, depois que eu não existira mais. E logo, o que a mim seria um privilégio seria, ali está alguém que amou muito a Deus, a sua palavra e a sua igreja. E eu preferia morrer do que traicionar a mi Deus, sua palavra e sua igreja. Muchas gracias, doctor Tim, por su ponencia. Aquí tenemos unas preguntas, doctor. Dice aquí la primera. Buenas noches, pastor. Feliz semana. Dos preguntas, por favor. ¿Un ministerio independiente, para que sea positivo, debe apoyar a la iglesia dando diezmos? ¿Y qué pasa si es negativo y da diezmos? La escuela de Madison fue positiva para la iglesia en su tiempo. Sim, por supuesto. Mira, eu não chamaria de ministério independente, isso é minha definição personal. Eu não chamaria de ministério independente um que seja positivo e de sustento próprio. Eu creio que estes trabalham em harmonia da igreja. Por que eu chamaria de independente? A mim não me gusta chamar a estes de sustento próprio. E, por supuesto, o exemplo de Madison foi uma instituição que generou uma grande contribuição, ao ponto que Helena de White foi membro da junta administrativa de Madison. Então, para ter uma ideia, Helena de White apoiou muito e aquilo foi o modelo educativo que Helena de White tinha, foi implantado naquela instituição de uma maneira formidável.
Ahora, por supuesto, que personas que seguem o modelo de Madison apoiando a igreja, e por supuesto tinham que dar o dízimo para a igreja, porque todos nós outros, todos os obreiros dão o dízimo para a igreja. Eu mesmo eu dou o dízimo para a igreja, aunque trabalho na Associação General em minha igreja local. Então, também tendria. E se a pessoa não dá o dízimo, então tu já percebes que há um outro espírito, né? Por supuesto, as pessoas usam 4 textos de Helena de White onde ela habla de usos especiais do dízimo, pero não para obra de sustento próprio. Eram coisas que tendriam que ser sustentado por la igreja organizada e que não hicieron como tendria que ser. Eu escrevi um artículo hasta sobre isto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, dice así. ¿Cómo debe actuar la iglesia cuando dentro de ella se encuentran hermanos que tienden a la división, critican la organización y tienen un espíritu disidente? Mira, eu creio que tem que se trabalhar com essas pessoas e, por supuesto, seguir o que o manual de la igreja pone, que se tem de demonstrar amor por elas e então visitar e hablar e tudo, porque mira uma coisa. Déjame solo ilustrar. Uma vez havia na igreja que haviam 2 líderes da igreja que estavam divididos e eram hasta cunhados. E depois de ler, escuchar a cada um deles, me perguntar, e qual é a tua opinião? Eu dije o seguinte, tu tienes la doctrina correcta e el espírito equivocado. E ao outro eu digo, tu tienes la doctrina equivocada, pero el espírito correcto. Então, muitas vezes o que ocorre, eu puedo ter a doutrina correta, pero o espírito não é um espírito de unidade. É um espírito peleador, criticón e assim por adelante. E em casos como este, a pessoa é passível de disciplina eclesiástica também, porque por ser um elemento de divisão dentro da igreja. Porque mira, la teoria de la verdade é uma coisa e temos que estar ubicados com ela, pero o espírito também conta. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿cómo se les podría ayudar a discernir asertivamente la condición en la que se encuentran? Mira, isto é uma questão que não é obra nuestra. Nós outros podemos intentar, pero é obra do Espírito Santo. Agora, el pior, como vou dizer, el pior estágio de uma persona é quando só sabe ser maestro e não mais aluno. Então, alguns deles desarrollaram um espírito, um orgulho espiritual que não permite, não têm a humildade de escuchar. Por isso que no livro El Camino a Cristo, Helena de White habla, não sei em espanhol, pero em inglês é página 30. Ela diz que Deus não considera todos os pecados igualitos, pero ela diz que os pecados mais ofensivos a Deus, ela menciona alguns, e quizás o pior é o orgulho, porque ele frena, cerra a persona a la influência do Espírito Santo e, por supuesto, de outras pessoas. Então, há que reconhecer uma coisa, pior coisa é la intentar aconselhar alguém que não quer escuchar. Se a pessoa tem dúvidas, hacemos o possível. Pero alguns vêm com um anzuelo para nos intentar, como vou dizer, simplesmente poner em dificuldade. Então, cada caso é um caso. Nós outros, como igreja, temos que fazer nosso melhor
Se la persona escucha, alabado sea Dios. Se não escucha, e não se olvide de uma coisa, nem aún Deus conseguiu cambiar um terço de los ángeles. Então, não é. Eu creía que usando os melhores argumentos a pessoa não resistiria, pero eu tive alguns chascos com isso. Tu podes fazer com amabilidade e tudo, e a pessoa está cerrada. Então, como eu les dije, o falso reavivamento genera um orgulho espiritual onde a pessoa mira de arriba para abaixo como se tu fueres um simples ignorante pecador que e não vai te escuchar. Então, pero temos que fazer nossa parte e depois ver qual é a consequência. Muy bien. Siguiente pregunta, dice, ¿las personas de los ministerios independientes o negativos se les debe dar el púlpito de nuestras iglesias? Não, não, por favor. El púlpito es el lugar de la sana doctrina. Se alguém viene e ele, mira, esta pergunta eu não necessito compartilhar, contestar hasta. Se tu fores ali a las epístolas de Juan, que era o discípulo del amor, o que ele diz ali sobre esta questão? Ah, por exemplo, tu tienes ali, el apóstolo Juan diz muito claro, ah, diz, por exemplo, na terceira de Juan, diz ali, aqueles que causam divisões por adelante e assim, e outros mais. Da segunda também, diz que nós outros não deveríamos nem a um dar hospitalidade a eles. Então, como vamos dar o púlpito da igreja? O púlpito é sagrado para predicação da verdade e não para simplesmente um fórum de exposições de ideias dissidentes. Não, perdão. Ele é muito sagrado. E a mim me encanta muito a posição de los reformadores. Alistair McGrath, ele habla muito claramente, que é um dos grandes especialistas que temos da reforma, que para os reformadores, incluso Lutero, lá el respeito e a autoridade de um sacerdote, ou usando a linguagem hoje de um pastor ou predicador, não é por sua ordenação, aunque ele tem autoridade por sua ordenação e por ele ofício que exerce, pero por sua lealdade à la palavra. Então, isto é que hace a diferença. E necessitamos de recomendação, se não lo conhecemos, de alguém confiável e não de um amigo que simplesmente diz, não, é bueno, e depois o dano está hecho. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿se podría decir de un predicador adventista con credenciales de la iglesia que es un disidente si su predicación habla contra la iglesia? Eu creio que sim. Porque em alguns lugares do mundo, especialmente em alguns lugares de Europa, e também aqui dos Estados Unidos, a disciplina eclesiástica não é muito aplicada. Então, cada um predica o que quer. Pero não é assim. Eu creio que nossos princípios, nossas crenças são muito claras. El púlpito não é um fórum para começar com teorias e coisas assim que não estão em conformidade com nosso mensagem. A pessoa quer, quer compartilhar em outro lugar. Muchas gracias, pastor. Están preguntando en el chat también sobre las ponencias y sobre los PPT. Va a ser compartido, hermanos, en el YouTube y también se va a mandar un link, ¿no? Muchas gracias, Pastor Tim, por su valiosa contribución. Sin duda es de edificación para la iglesia. Bueno, com gosto. Gracias, Pastor Alberto. Dios le bendiga, doctor.
Y queridos hermanos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado durante toda esta semana. Sin duda, ha sido muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Y queremos también darles una muy buena noticia. De aquí tendremos otra semana, ¿sí? Otra semana donde trataremos también temas muy importantes de identidad adventista, ¿no? En especial, vamos a estar tocando ahí sobre el espíritu de profecía, ¿sí? Le quiero dar ahí la fecha exacta para que usted pueda, por favor, ahí colocar ya en su agenda. Se llama la Semana del Espíritu de Profecía, ¿sí? En el mes de octubre, del 26 al 30, ¿sí? 26 al 30 de octubre tendremos la segunda semana del espíritu de profecía, para que usted pueda allí marcar, ¿sí? Así es que queremos agradecerle y que Dios pueda seguirles bendiciendo, queridos hermanos y hermanas. Querido pastor, muchas gracias también. Quisiera hacer una oración final y agradecer allí a cada uno de ustedes por esta semana especial. Agradecer en particular al pastor Cristian Álvarez también y a todo el equipo de la misión que hemos estado ahí acompañando, teniendo la parte de la programación. Vamos a orar para agradecer a nuestro Dios y esperamos que la semana esa semana del don profético va a estar bastante buena porque queremos reforzar esa identidad que como adventistas tenemos, recibimos gran luz, ¿no? Al tener el don profético en medio de nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo fue el proceso y también cómo interpretar correctamente el Nahuatl, aunque vimos eso esta semana, pero va a ser muy bueno que podamos durante esa semana trabajar todo lo que tiene que ver con el don profético, así que va a ser una bendición. Vamos a orar, hermanos queridos, y luego de esto agradecemos al Señor el tiempo, la presencia de cada uno de ustedes durante esta semana. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, gracias por tu amor. Estamos cerrando esta semana de identidad adventista. Gracias porque has permitido que diversos teólogos, Señor, puedan estar con nosotros. Ellos tienen responsabilidades muy importantes dentro de tu iglesia, ya que están en los centros de estudio donde se forman, Señor, los futuros pastores de tu iglesia, aquellos que estarán cuidando, pastoreando las iglesias, liderando, enfrentando también problemas de disidencia. Y agradecemos porque todos los temas, Señor, que han sido preparados y han sido presentados, han contribuido para la madurez espiritual de nosotros, para el crecimiento en el conocimiento de tu palabra, para entender un poco más cómo funciona nuestra iglesia, cuáles son los desafíos que estamos afrontando en este tiempo. Y anhelamos, Señor, que todo esto nos mantenga firmes para que cuando Jesús venga en gloria y majestad, estemos dentro de tu pueblo, firmes esperando ese regreso maravilloso. Querido Padre, pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que han estado conectados de aquí de Ecuador y de diferentes partes del mundo y que el poder de tu Santo Espíritu acompañe. Gracias también por el equipo que ha estado trabajando allí de la Misión Ecuatoriana del Norte, la parte de equipos, la parte técnica y también porque permitiste que todos los ponentes puedan exponer sin ningún problema ni contratiempo. Ahora vamos, Señor, a descansar. Por favor, quédate con nosotros, danos un descanso reparador y Señor, mañana empezaremos una nueva semana. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un buen descanso, una buena noche. Que el Señor les bendiga. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos
pronto a nuestro eterno hogar, y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida en caminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno